Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e hoje, sexta-feira, sextou com contratações. Sim, finalmente o Santos trouxe contratações e, no plural, temos dois novos jogadores, Luan e Natan, dois confirmados aí, a dupla sertaneja confirmada no Santos Futebol Clube. O Luan já era esperado há alguns dias, jogador bastante conhecido aqui na torcida, Grêmio, Corinthians, sumido no Corinthians, importante no Grêmio. E o Natan, que foi uma surpresa de ontem especificamente, lateral direito que vem aí de Portugal. Então, se tudo der certo, essa é a minha segunda tentativa, vou fazer um vídeo aqui comentando um pouco das duas contratações, o que esperar deles e um pouco do que tem saído. Vou falar do Natan primeiro, mas antes peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe. Aproveitando para falar que não chegamos nos 700, estamos perto, mas não chegamos ainda, então ainda dá para participar da promoção da Tatu com Wagner Muniz Tatu, grande tatuador e grande amigo meu, parente, né, da família também. E amanhã, se tudo der certo, estarei na live do Alambrado Santista do Victor Salles. Então, confiram sábado, 11 da manhã. Tudo dando certo, vou compartilhar aqui no canal. Live no canal Alambrado Santista, confiram lá. E no mais, segunda-feira tem jogo. É em Curitiba, aqui no Paraná. Então, espero estar lá, espero que dê tudo certo. Voltemos todos vivos e, de preferência, com 3 pontos na bagagem. Então, vamos falar de Natan. Para começar, eu vou tentar de novo. Eu tentei uma vez, não deu muito certo, mas eu vou tentar de novo. Transmitir aqui o videozinho de apresentação que o Santos fez, né, no Facebook. Não fica no YouTube, né? O YouTube é um pouquinho mais fácil de transmitir. Mas vamos ver aqui, tirei o som, é aquele eletrônico violento. Mas vamos ver então alguns lances do Natan, assim, bem pouco, 30 segundos. É sempre aquele papo, né? Reforço ou contratação, nunca sabemos. Então aí um interessante que é um lance de desarme dele, muito bom. Outro lance de desarme, depois ele indo pro ataque. E aí, uma jogada de drible. Eu vi um outro vídeo dele em que ele tem muitas jogadas de drible, muitas jogadas boas de drible. Então fica aí a esperança de que ele consiga conduzir melhor essa jogada pela lateral, essa jogada que avança pela lateral. Apesar de que dos lances que eu vi, ele não teve muito cruzamento bem sucedido. Foi muito mais essas jogadas de drible mesmo, assim, de pegar a bola, colar a bola no pé, domínio. Então, um jogador que é interessante nesse sentido. Duas coisas me deixam, eu não diria intrigado, mas até relativamente otimista com relação ao Natan. Primeiro porque ele veio, segundo o que o GE, as mídias deram, né, que ele veio por sugestão do scouting, né, do setor de inteligência do Santos, do setor de prospectagem, como preferem alguns, que passou por uma reformulação no final de fevereiro e que foi responsável, por exemplo, pela vinda do Rodrigo Fernandes. Então, é para isso que o setor serve, né? Encontrar possíveis talentos. E eu lembro que o Auro, ele veio por uma indicação do Dracena, se eu não me engano, na época, mas veio no começo de fevereiro. Então, antes de, por exemplo, o Caio Nascimento, que é um cara que era muito conhecido já por fazer parte de sites e de blogs que fazem esse trabalho de scout, de ser contratado pelo Santos. Então, é um trabalho interessante que foi feito aí para encontrar o Natan, acho válido, acho interessante. E uma outra coisa que eu acho pode ser que seja um indício positivo para o Natan é que ele estava certo para vir jogar aqui no Atlético Paranaense, aqui no Paraná. Quando eu digo aqui é porque eu estou no Paraná. E ele não veio porque parece que o Atlético negociou ele por 2 milhões de euros, e só que teriam faltado garantias financeiras. Parecido com o que aconteceu com o Santos no caso dos argentinos, que acabaram não vindo, e o que o Tigre alegou, e o Boa Vista também, eles queriam meio que a vista porque parece que não confiavam no Santos, de qualquer forma. Mas o Natan conseguiu vir aí e, pelo que consta, ele chegou a vir para cá, para o Paraná. Quando eu digo para cá, é para o Paraná, veio para Curitiba.
fez os testes e chegou a conversar com o Felipão, estava tudo certo, o Boa Vista deu para trás e ele teve que voltar para Portugal. Eu acho interessante porque o sistema de prospectagem do Atlético funciona muito bem normalmente. Até os jogadores que não deram certo no Santos, eles pegaram alguns e, por exemplo, o Robson Bambu, eles lutaram muito com eles, do Santos ele saiu de graça. O Stadini marcou um gol na final da Copa do Brasil, quem diria, campeão da Copa do Brasil pelo Atlético. E então são jogadores que o Atlético consegue encontrar. Esses 2 pontos me deixam relativamente otimista, mas para além disso, é a lateral direita, é a posição que o Santos não tem jogador faz muito tempo. O Madison é muito fraco na defesa. O Auro, ele não tem nada de diferente, assim, ele tem as suas falhas defensivas, mas também não ajuda no ataque. Então ele é muito ineficiente enquanto lateral. E então qualquer jogador que viesse, que tivesse minimamente a capacidade de fazer as duas extremas da lateral, seria um bom reforço, né? Seria uma contratação que viria a agregar. E no Vasco, eu vi alguns lances dele também na época da base, ele era tratado como joia. Ele acabou sendo vendido, mas pelos torcedores parece que ele era muito bem visto. A gente acionou a Stephanie, a nossa correspondente santista do Rio de Janeiro, para ver se ela conversava com o pessoal. Ela me encaminhou umas mensagens aqui e diz que teve um cara que falou que na base ele voava, muito bom moleque, na base era bom. E outra pessoa que comentou que era muito bom mesmo na base, foi vendido sem jogar uma partida no profissional. Acredito que vai render muito no Santos e ainda pega a Lorena. Não sei quem que é a Lorena, desculpem aí, Carlos, Stephanie e amigos que estão assistindo, não sei quem que é, mas informação também sobre o Natan. Aqui é informação, já diria o Choque de Cultura. E esse é o jogador que está chegando aí para o Santos. Não sabemos ainda os valores, né? O valor. Desculpem, passa muito barulho aqui. Não sabemos ainda os valores, nem da contratação, nem de salário, mas o que o GE dá é que ele chega com vínculo até dia 31 de dezembro de 2026. E ele tem 20 anos, é um jogador jovem, então eu não sou um pouco contra fazer contratos muito longos, poderia ser talvez de 1 ano e meio, mas neste caso vou dar o voto de confiança no setor de scouting, porque porque é um jogador que aparentemente é promissor. 20 anos é bastante jovem. A gente vê os jogadores aí do sub-20 do Santos que estão ainda em processo de amadurecimento. Acho que é um jogador que inspira confiança e esperança. E como eu disse, ele só precisa fazer mais que Madison e Barraú Auro, então não é exatamente um grande desafio. Seja bem-vindo, Natan. Espero que dê muito certo no Santos. Espero que estreie o mais breve possível. Só para falar de estatística, então, ele em 2022 fez 34 jogos. Nessa temporada, ele parece que assumiu a liderança. Então, em 28 jogos, ele foi titular do Boa Vista. E tem 1 gol e 2 assistências, 6 cartões amarelos. E aí, 2 desses cartões amarelos viraram um cartão vermelho. E jogava mesmo pela lateral direita. Então ele às vezes ele chegou a ser improvisado como zagueiro ou como meia esquerdo, mas ele fazia muito essa extrema direita, tanto como um lateral mais defensivo como um ponta às vezes. Acho que vai ser um jogador que para ficar de olho, e eu torço muito para que ele melhore o nível da nossa lateral, que é um problema assim do Santos muito crônico. Até a placar aqui diz que é um problema do Santos faz muito tempo, e que o último que se firmou na posição foi, quem diria, Vitor Ferraz, titular do Náutico hoje, e que sempre foi muito criticado na torcida do Santos. Então, que o Natan consiga aí suprir essa ausência de laterais de qualidade que nós temos, e que fique, bom, se não por 3 anos, mas que fique e dê lucro para o Santos, e que renda e torne-se aí um jogador útil para o Santos e depois lucrativo para o time. Agora fala de Luan. Luan é a grande notícia assim no sentido polêmico da coisa, porque é um jogador que muita gente já conhece, não vinha jogando no Corinthians, tanto que o Corinthians aceitou
emprestar para o Santos, pelo que todo mundo indicava, de graça. O Corinthians pagaria o salário dele inteiro até o final do ano. E depois o Santos ainda teria 20% de uma possível negociação, caso acontecesse no futuro. Seria uma taxa de vitrine. Mesmo nessas condições, muitos santistas estavam contra a vinda do Luan, porque ele não fez nada no Corinthians, e até por essa questão de não ter, de estar sendo emprestado de graça para um rival, indicar que ele ia mais atrapalhar do que ajudar. Pois é, pelo que está aparecendo aqui em algumas notícias, não vai ser exatamente de graça. No GE saiu a notícia de que o Santos vai arcar com 20% do salário até o final do ano. Se renovar, ainda cresce para 30% o tanto de salário que o Santos vai pagar, e a cláusula de vitrine, a taxa de vitrine do Santos vai ser só de 10%, e não de 20%, como estava noticiado anteriormente. Então, já se torna um negócio relativamente pior, digamos assim, para o Santos. Já era um negócio que vinha muito e tinha menos críticas da torcida porque era de graça, era gratuito. Nessas condições fica um pouco mais fácil de criticar, digamos assim, a vinda do Luan. Vou colocar aqui também, o Luan ganhou videozinho. Se vocês olharem lá, tem críticas também ao videozinho do Luan, mas vou colocar para a gente ver alguns lances dele. A maioria com a camisa do Grêmio mesmo, né? Que é como ele foi melhor. Mas vamos assistir. Eu vou tirar o som aqui, que esse é eletrônicozão. Tô de boa. Tá lá no reforço. Tá, aí um gol pelo Corinthians, parece. Imagino que Ah, não, é pelo Grêmio já. É um outro uniforme só, mas acho que é o Grêmio mesmo. Então, belos gols. Aqui de qualidade. Porque esse é aquele jogador que a gente sabe que tem qualidade. Só que se for esse tipo de jogador que não se esforça, que não corre, a torcida não vai aceitar ele de uma maneira muito pacífica. Mas esperamos que o Santos consiga reabilitar. Dá para lembrar, por exemplo, do Lucas Lima, que tem um pouco esse perfil também, veio do Sul, estava no Inter quando o Santos trouxe. E, na verdade, ele era do Inter, mas acho que estava no esporte também, veio meio que a contrapeso. Eu não lembro que foi em 2015, era o ano que eu estava no navio, eu lembro muito pouco de como aconteceram as coisas. Mas talvez seja isso. O Lisca já falou que acha um jogador muito técnico, muito bom. E o Lisca tem essa capacidade, eventualmente, né? Se vocês viram nosso vídeo falando com o Alexandre, o torcedor da América, o Lisca ele consegue, às vezes, colocar o grupo na mão e aí os caras correm por ele. Torçamos para que seja o caso do Luan. Eu, particularmente, assim, não sou um cara que acredita muito no futebol do Luan, ainda mais agora que ele teve essa passagem terrível pelo Corinthians. E aí eu comentei assim com algumas pessoas. Em que condições que eu traria o Luan? Traria ele com os Corinthians pagando lá os 800 mil quase de salário que ele tem direito. Só que eu ainda colocaria uma cláusula em que o Santos não pagaria nada, não teria multa para ele jogar no jogo contra o Corinthians do segundo turno. E aí eu ia fazer que nem. Tem um filme chamado Moneyball, a gente já comentou aqui, eu sou fã, o Carlos é fã, é uma história real. E o Brad Pitt faz o papel do Billy Bean, que é um cara que inventou esse conceito aí. Ele e um outro estudioso lá inventaram esse conceito do Moneyball, que é você valorizar certas estatísticas específicas do jogador e tomá-lo por produtividade e não pelo nome dele. Não pelo que ele já fez na carreira ou assim, pelo talento que ele tem. O Luan caberia muito nesse Moneyball se você chegasse nele, com o Corinthians pagando o salário dele, com o Corinthians pagando para ele jogar contra o Santos e fazer que nem ele fez com o jogador. Eu acho que era irmão do Jason Jump. Jason Jump é um grande jogador de beisebol que teve nos Estados Unidos. E aí o Billy Bean chega para esse jogador aí que era muito indisciplinado e irresponsável, então ele fala: ó, seu salário é X. É isso que o seu time de origem está pagando pra gente, para você jogar. Eles estão pagando o seu salário para você jogar contra eles. E aí o cara ter uma queda na realidade. Então eu colocaria essa cláusula pro Corinthians para poder chegar na cara do Luan e falar: Luan, o Corinthians está pagando 700 mil reais para você jogar contra eles.
para você marcar gol neles. Então, esse é o valor que eles estão te dando. É o valor que eles estão te dando para você jogar contra eles. Eu faria isso. O Santos aparentemente não fez e ainda vai pagar aí uma parte do salário. Eu já acho. Aí, nesse sentido, se alguém quiser criticar, eu vou tender a concordar. Eu acho que o Luan não valeria esse salário. Talvez o estresse que ele vai causar para o time aí não compense, mas vestiu a camisa do Santos, dou todo o meu apoio. Eu espero que ele cale todo mundo, que o Lisca consiga trabalhar bem, que sejam reforços efetivamente, tanto o Luan quanto o Natan. E no mais, pelo menos a diretoria do Santos se mexeu e aí a gente fica esperançoso, né? Que assim como o Luan apareceu, que apareçam outros jogadores. Parece que os estrangeiros não têm dado muito certo porque a imprensa argentina aparentemente é um pouco mais flexível com relação a divulgar informações. E até acho que é no GE mesmo que parece que teve uma declaração do Rueda de que as informações acabaram sendo as transações, né? Essas contratações de Blondel, de Cristaldo, agora o Carabarral, a gente vai ver o que vai acontecer, mas acabaram sendo influenciadas pelo fato das informações terem vazado. E, de fato, nessa questão do Natan, não teve vazamento de informação, foi algo muito interessante, assim, foi muito surpreendente. Do nada surgiu essa notícia e hoje ele já está sendo anunciado. Esperamos que desta mesma maneira existam outras possíveis contratações aí a serem finalizadas. Santos que a gente lembra, né, tem até o dia 15 para fechar a janela e aí depois acho que mais alguns dias para escrever no brasileiro, para fazer algumas mudanças. Então esperamos que o Santos consiga aí trazer reforços efetivamente, né, contratações que se tornem reforços, que melhorem o time do Santos e que possam melhorar o trabalho do Lisca para que ele consiga subir o nível dessa equipe. Certo, pessoal? Então, bem-vindos Luan e Natan, dupla sertaneja, que, que joguem bem pelo Santos, né? Que façam o Santos melhorar e, e não mais, lembre sempre, se inscreve no canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Lembrando, amanhã, 11 da manhã, sábado, tudo dando certo, estarei no canal Alambrado Santista na live com o Vitor Salles. E deixe seu like, deixe seu comentário, diga aí a sua opinião sobre a vinda de Luan e a vinda de Natan. E continue acompanhando o canal Meninos de Fora da Vida. Pra cima deles, pessoal. Abraço!